De um lado, leis universais com milhares de anos. Do outro, neurociência de ponta. Nessa nossa análise, a gente vai colocar essa sabedoria ancestral sob as lentes da ciência moderna para descobrir uma coisa fascinante: como esses princípios antigos podem ser um verdadeiro manual de instruções para o nosso cérebro. A pergunta que guia nossa exploração é exatamente esta. E se toda essa sabedoria de milênios pudesse ser validada hoje dentro de um laboratório? E se essas chamadas leis universais não fossem, no fundo, um mapa preciso de como o cérebro humano funciona? Pois é exatamente essa a nossa investigação. Nós vamos analisar as 7 leis herméticas e ver o que a neurociência, a biologia e a física moderna têm a dizer sobre cada uma delas. É uma viagem que vai da filosofia direto para a fisiologia. Ok, vamos começar. Nessa primeira parte, o nosso foco é a arquitetura da realidade. Como é que a nossa mente constrói o universo que a gente percebe? A primeira lei, o princípio do mentalismo, diz o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. Parece uma ideia meio mística, né? Mas a verdade é que hoje ela encontra um eco direto e bem alto nos laboratórios de neurociência. E é aqui que a coisa fica impressionante. A neurociência moderna confirma: o cérebro não é um receptor passivo da realidade, ele a constrói ativamente. O que a gente percebe é um modelo mental. E mais, através da neuroplasticidade, os nossos pensamentos, o nosso foco, alteram fisicamente as conexões dos neurônios. Isso não é filosofia, é o cérebro se religando, se condicionando e filtrando a realidade o tempo todo. Agora, vamos para a segunda lei. O princípio da correspondência diz: o que está em cima é como o que está embaixo. A ideia aqui é que existe um espelhamento entre os diferentes planos da realidade. E a ciência moderna ilustra isso de uma forma brilhante. Os nossos modelos mentais, as nossas crenças, funcionam como um filtro que molda como a gente enxerga o mundo lá fora. A gente vê esse espelhamento em todo lugar, como nos padrões fractais, que se repetem desde a estrutura de um neurônio até a de uma galáxia. E os ciclos de feedback psicobiológicos. Sabe quando um pensamento de estresse gera uma reação física que reforça ainda mais o pensamento? É a prova de que mente e corpo são uma coisa só. O de dentro espelha o de fora. Bom, agora na segunda parte, a gente muda um pouco o foco. Vamos mergulhar nos princípios dinâmicos, na energia que governa tanto as nossas emoções quanto o mundo físico. A terceira lei é o princípio da vibração. Ela afirma que tudo está em movimento constante. Nada, absolutamente nada, está parado. Uma ideia que a física moderna transformou em um fato fundamental. E a ciência valida isso em vários níveis. Lá no mundo quântico, a física mostra que a matéria nada mais é do que energia condensada vibrando. Aqui, no nosso corpo, as emoções têm uma vibração fisiológica clara, que regula nosso sistema nervoso entre estados de ameaça ou de segurança. E esses estados se propagam como ondas de pessoa para pessoa através do que a gente chama de corregulação emocional. A quarta lei é o princípio da polaridade. Tudo é duplo. A grande sacada aqui é que os opostos são, na verdade, dois extremos da mesmíssima coisa. Eles só diferem em grau e em intensidade. Um exemplo perfeito disso? Amor e ódio. Estudos de neuroimagem mostram que essas emoções, que parecem tão opostas, na verdade ativam circuitos muito parecidos no cérebro. A diferença não está na natureza delas, mas na intensidade e no contexto. Então, se os opostos estão no mesmo eixo, a gente pode transmutá-los. A ciência da regulação emocional nos dá o caminho para transformar a raiva, por exemplo. Primeiro, reconhecer a emoção como um sinal, uma informação. Segundo, regular a resposta do corpo com respiração e movimento. E terceiro, direcionar essa energia para uma ação construtiva, como estabelecer um limite ou promover uma mudança. Chegamos na nossa parte final. Aqui, vamos analisar as regras do fluxo da realidade. Vamos explorar as leis que governam os ciclos, a causalidade e a criação, sempre com um pé na ciência e outro na sabedoria antiga. A quinta lei, o princípio do ritmo, diz que tudo flui, tudo funciona em ciclos. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. A vida, afinal, não é uma linha reta. E a biologia confirma isso de forma categórica. Nosso corpo é regido por ritmos circadianos, hormonais, neurais. O sistema nervoso oscila o tempo todo entre ativação e repouso. Energia, humor, motivação,
tudo funciona em ondas. Lutar contra esse fluxo é, literalmente, lutar contra a nossa própria biologia. Agora, a sexta lei, o princípio de causa e efeito. Ela diz que nada acontece por acaso. A causa é só um nome que a gente dá para uma causa que a gente ainda não reconheceu. E a neurociência consegue desenhar essa cadeia causal em ação. Tudo começa com os nossos padrões mentais, aquelas redes neurais que disparam com base no que a gente já viveu. Esses padrões mentais geram comportamentos automáticos, que, por sua vez, acabam influenciando e até limitando as escolhas que a gente faz no dia a dia. E o acúmulo dessas escolhas, bom, é isso que molda o nosso caminho, os nossos resultados, o nosso destino. Isso não é misticismo, é neurologia comportamental. Se a gente muda a causa interna, o padrão neural, a gente muda o efeito externo. Simples assim. E chegamos à sétima e última lei, o princípio de gênero. E aqui, um ponto fundamental. Isso não tem nada a ver com sexo biológico, mas sim com dois princípios de energia complementares que estão presentes em tudo. O princípio masculino é associado à ação, ao foco, à estrutura. O feminino, à receptividade, à intuição, à criatividade. A neurociência tem um termo para a integração saudável dessas duas coisas, integração hemisférica. É a comunicação fluida entre o hemisfério esquerdo, mais lógico, e o direito, mais criativo. Um cérebro de alta performance não escolhe um lado, ele harmoniza os dois para criar soluções. Então, o que a gente viu aqui? Vimos que a ciência moderna não só valida, mas aprofunda essas leis antigas. O mentalismo é a construção da realidade pelo cérebro. A correspondência é o espelho entre o nosso mundo interno e externo. A vibração é a linguagem da nossa biologia. A polaridade, o ritmo, a causa e o efeito, o gênero, todos são princípios que têm uma correspondência direta, científica, na forma como o nosso cérebro e nosso corpo operam a cada segundo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para reflexão. Se a ciência de hoje confirma o mapa, e se a sabedoria antiga já tinha nos dado as coordenadas da nossa realidade interna, qual é, então, o primeiro passo que se dá nessa jornada?